Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, se cuidando, se prevenindo legal contra o coronavírus? É isso, rapaziada, força que logo logo tudo vai se resolver. Acho que assim que essa pandemia acabar, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais humano, mais preocupado com o bem-estar de todos. E é isso, vamos que as coisas vão melhorar. Bom, quanto aos nossos estudos, rapaziada, nós, a partir de hoje, vamos dar início aos nossos estudos de História Geral. Até o momento, nós estudamos tudo de História do Brasil, fizemos exercícios, fizemos revisões, tiramos as dúvidas, e a partir de agora nós vamos dar start no nosso curso de História Geral, trazendo como primeiro tema o feudalismo. E já trago duas dicas de filme: O Poço e o Pêndulo e Coração de Cavaleiro, que são duas obras que vão retratar de uma maneira bem interessante o feudalismo. É óbvio que são duas ficções, mas a gente não pode tirar o valor desses filmes enquanto fontes históricas, tá bom? O Coração de Cavaleiro ele é um filme mais de ação, mais ligado a uma aventura. O Poço e o Pêndulo, você tem que estar num dia muito bem, com o estômago preparado, porque ele é um filme mais pesado, que retrata uma realidade bem cruel do mundo medieval. Bom, o feudalismo ele é um modo de produção. Então, do século V ao século XV, o feudalismo é a maneira como a sociedade vai se comportar, como vai ser a característica política daquele período, como vai ser a característica econômica daquele período. Hoje, nós estamos na idade contemporânea. A nossa atualidade tem como modo de produção o sistema capitalista. Então, hoje a nossa sociedade, a nossa política e nossa economia está relacionada a esse nosso modo de produção, que é o capitalismo, assim como o pessoal da Idade Média estava relacionado às características do modo de produção feudal. Por exemplo, hoje, a nossa sociedade, ela pressupõe que se você nasceu pobre, você pode um dia ser rico. Se você estudar, se você correr atrás, se você for determinado, se você for comprometido, você pode nascer pobre, mas um dia se tornar rico. Diferente da sociedade feudal, que se você nasceu camponês, se você é filho de camponês, tu vai morrer camponês. A nossa sociedade hoje, teoricamente, ela possibilita a ascensão social. Diferente da sociedade medieval, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade que não pressupõe mobilidade de classe. Você nasceu nobre, tu vai morrer nobre. Tu nasceu camponês, tu vai morrer camponês. Ah, mas e se eu for camponês e casar com uma nobre? Tu não vai ser nobre, tu vai continuar camponês. Hoje, pessoal, a gente sabe que na teoria a gente tem essa possibilidade de ascensão de classe. Mas na prática a gente sabe que as coisas são muito diferentes, as oportunidades não são iguais para todos. Bom, então a sociedade capitalista é diferente da sociedade feudal, a nossa permite uma certa mobilidade de classe, diferente da sociedade feudal, da qual é hierarquizada e sem mobilidade social. A nossa política, hoje nós pressupomos que pobres e ricos, no dia da eleição, eles vão estar em pés de igualdade, porque o voto do rico tem o mesmo valor do voto do pobre. Na hora que eles apertam o verde, se é rico ou se é pobre, só vai ser computado um voto. Então nós temos uma democracia política que permite que o pobre e o rico tenham o mesmo valor de voto. Nós temos uma política que, na teoria, permite um pobre e um rico ocuparem cargos públicos, serem eleitos para cargos políticos. Isso é o que nós temos hoje. Diferente da política feudal. Na política feudal, o poder estava nas mãos de uma única classe social. Que classe social é essa? A nobreza. Então, era um poder político descentralizado? Era. Mas era descentralizado numa classe social única, os nobres.
por que o poder político era descentralizado no feudalismo? Porque você não tinha um rei, você não tinha um presidente, você não tinha um ditador mandando com poderes soberanos em todos os territórios. Não, em cada feudo quem mandava era o seu senhor feudal. Por isso o poder político era descentralizado, mas nas mãos de uma única classe, os nobres, diferente do que nós temos hoje. A economia, rapaziada, o que significa feudo? Feudo significa terra. Então vocês podem supor que durante o feudalismo a importância e o valor que vai se dar é na terra e não no dinheiro. Hoje nós vivemos uma economia de mercado, uma economia da lei da oferta, da lei da procura, da lei do lucro. Então hoje nós valorizamos o dinheiro, a moeda, tanto que os nossos ídolos, a maioria deles são ricos, né? Então hoje a gente valoriza muito mais o dinheiro do que na Idade Média. Na Idade Média se valorizava a posse da terra. Na Idade Média, no feudalismo, se tu é possuidor de posses, de terras, você está bem na fita. Agora, se você é um despossuído, se você não tem terra nenhuma, tu está na vala, tu está lascado, tu vai ser explorado até o talo. Então a gente tinha uma economia feudal ligada à terra, diferente de uma economia atual ligada ao capital financeiro, à lei da oferta, à lei da procura, à lei do mercado. Bom, quais foram as origens do feudalismo? Bom, o feudalismo ele vai surgir de dois costumes. O costume germânico denominado comitatus, que significa aliança, que significa fidelidade, mais o costume romano de colonato. O colonato é o costume relacionando o homem com a terra, é o trato do homem com a terra. Então, você tem a aliança, a fidelidade baseada no comitatus, mais a relação do homem com a terra, o colonato. A fusão desses dois costumes irá formar o feudalismo. Portanto, a gente já pode dizer que a base do feudalismo vai ser a relação de fidelidade e o homem lidando com a terra. Então, a partir daí, nós podemos traçar as características gerais do feudalismo. Bom, primeira característica do feudalismo: o poder político descentralizado. Por quê? Porque vai existir uma coisa chamada suzerania e vassalagem. Então vamos supor que eu seja o senhor feudal Lauro, dono do feudo São Pedro da Aldeia. Foi? Então eu sou o senhor feudal, eu sou o dono de todas essas terras aqui que vocês conhecem como São Pedro da Aldeia. Eu percebi que eu não consigo vigiar, que eu não consigo policiar todas as minhas fronteiras. E tem outros povos, e até mesmo os islâmicos, pressionando essas minhas fronteiras. Então, eu vendo essa impossibilidade de defesa, eu pego parte do meu território e dou para outro nobre. Por exemplo, o Mateus. Eu pego um pedaço do meu feudo e dou para o Mateus. Então, eu sou o suzerano e ele é o meu vassalo. A gente vai fazer a cerimônia, né, o comitatus, essa relação de fidelidade, essa aliança, com uma cerimônia chamada investidura. O Mateus ele vai se ajoelhar e eu vou tocar com a espada nos seus ombros, certo? Ou poderíamos também cuspir nas mãos e apertarmos as mãos. Bom, então vocês podem perceber que essa relação de suzerania e vassalagem, ela é baseada naquele comitatus, porque em troca de eu ter doado parte das minhas terras, ele vai me dar aliança militar, ele me deve auxílio militar. Então, se algum islâmico invade a minha fronteira, consequentemente, o Mateus tem que lutar junto comigo contra esse povo invasor. Entende? Só que eu vou mandar, mesmo eu tendo doado para o Mateus as terras, sou eu que vou mandar no Mateus? Sou eu que vou criar as regras e ditar as regras no feudo do Mateus? Não. Quem manda no feudo do Mateus é o Mateus. Ele é o meu vassalo, eu sou suzerano dele, mas quem manda no feudo dele é ele. E, inclusive, se o Mateus observar que o feudo dele é muito grande e que ele também não está conseguindo vigiar todas as suas fronteiras, ele pode doar parte do feudo dele a outro nobre, como, por exemplo, o Luan. Então, o Mateus
vai pegar um pouco do seu território e doar para o Luan. Em troca dessa doação, o Luan deve auxílio militar ao Mateus. Então, pessoal, se eu já não mandava no feudo do Mateus, que dirá no feudo do Luan? Por isso que em cada feudo quem manda é o seu senhor feudal. Em cada feudo quem manda é o nobre local. Entende? Eu não posso interferir nas decisões do Luan. Mas agora, se alguém invade o meu território, o Luan também vai ter que me defender? Vai, porque olha só, eu sou o suzerano do Mateus e o Mateus é o suzerano do Luan. Então, se alguém me invade, o Mateus tem que me defender. E se o Mateus está lutando, o Luan também tem que lutar. Então, essa relação de suzerania e vassalagem, ela também vai servir para os nobres criarem um grande exército, certo? Então, essa relação de suzerania e vassalagem é aquela que vai fazer o poder político do feudalismo ser descentralizado. Uma frase muito comum é: o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Vamos lá. Eu sou o suzerano. Quem é meu vassalo? Mateus. E quem é o vassalo do Mateus? O Luan. Então, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. O Luan, ele não tem nenhuma relação de suzerania e vassalagem comigo, não tem. Mas ele me deve auxílio militar, porque ele é vassalo do Mateus, e o Mateus também é meu vassalo. Espero que vocês tenham compreendido aí como essa relação entre nobres fragmentou o poder político da Europa feudal. Bom, está aí então escancarado o costume germânico de comitatus, a aliança, a fidelidade. Não tinha contrato assinado, pessoal. Ninguém ia lá fazer, estou fazendo um contrato aqui com você, eu quero que você assine esse contrato aqui de auxílio na guerra. Não, não existia isso. Era através da palavra, da fidelidade, da aliança, do comitatus. Bom, qual era a base econômica do feudo? Bom, se feudo é terra, a economia feudal ela será basicamente agrícola, uma agricultura de subsistência, da qual cada feudo produz tudo que você precisa para sobreviver. Vamos supor que no meu feudo eu produzo tudo, minha comida, meus alimentos, né? Meus instrumentos, minha enxada, minha pá, meu arado, minhas roupas, meus utensílios. Então no meu feudo eu produzo tudo. Se eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver, o que eu vou comprar? Nada. Então, durante o feudalismo, a economia é agrícola e o comércio é pouco desenvolvido, porque você produz tudo que você precisa para sobreviver. O máximo que vai ocorrer é a troca. Por exemplo, no meu feudo tem muito milho, no feudo do Luan tem muita batata. Eu troco o excesso do meu milho pelo excesso da batata do Luan. Entende? Agora, o dinheiro, a circulação de moeda, é muito pouco, é quase que nulo, porque vai predominar a troca. Você em cada feudo tem tudo que você precisa para sobreviver. E outra questão que vai prejudicar a atividade comercial é que em cada feudo existe um tipo de moeda. No meu feudo é uma moeda, no feudo do Luan é uma outra moeda e no feudo do Mateus é uma outra moeda. A gente não tem uma circulação única de dinheiro, entende? Por isso que o comércio é pouco desenvolvido durante o feudalismo. Bom, se é a agricultura a base econômica do feudalismo, quem vai trabalhar nessa agricultura? O camponês, o servo. Então, a gente vai ter uma sociedade feudal baseada na servidão. Agora, segundo a maior instituição da Idade Média, a Igreja Católica, quem criou a sociedade foi Deus. Então, a Igreja Católica fala que Deus criou a sociedade feudal. Uma sociedade dividida em classes, da qual no topo está o clero, abaixo está a nobreza e na base da pirâmide social estão os camponeses. E Deus criou isso, não foi a igreja, não foi o senhor feudal que criou essa divisão de classes. Quem criou isso foi Deus, segundo pregava a moral da Idade Média. E a Igreja Católica vai justificar essa sociedade com uma passagem: para que as ovelhas deem lã, é preciso que o pastor vele por elas e os cães a defenda dos lobos. Professor, o que isso tem a ver com uma sociedade dividida em classes? Para que as ovelhas deem lã,
É preciso que o pastor vele por elas e os cães as defendam dos lobos. Pessoal, para que o camponês trabalhe, é preciso que o nobre os defendam, que os nobres façam a defesa e que o clero reze por eles. Então, as ovelhas são os camponeses, o pastor é a igreja e os cães são os nobres. Então, a igreja está usando, né, uma passagem para justificar essa sociedade estamental. Quem são os que oram? O clero. Quem são os que lutam? Os nobres. E os que trabalham? Os servos. E é o que eu já falei, uma vez servo, servo para sempre. Aí eu falo, tá, e se o camponês se revoltar contra a sua situação de exploração, ele está se revoltando contra a igreja? Contra o senhor feudal? Não. Quem criou essa sociedade? Deus. Então, se um camponês se revolta quanto à sua situação de servo, ele está se revoltando contra Deus. E você pode, na Idade Média, se revoltar contra Deus? Não, porque a maior instituição da Idade Média, a Igreja Católica, vai falar que tu é um herege. E se tu é um herege, tu não segue os ensinamentos da Igreja Católica, tu merece ser punido pelo Tribunal de Santa Inquisição. Então, muitas vezes, você vai pagar com a própria vida o fato de não aceitar a exploração camponesa. Pessoal, para vocês terem noção, eu vou mostrar aqui algumas curiosidades, tá? O camponês, quando se casava com outra camponesa, a noite de núpcias não era entre os recém-casados, era entre a mulher camponesa que acabou de se casar com seu senhor feudal. Exatamente isso que vocês estão vendo. Então, aqui é um camponês, aqui é uma camponesa. Os dois se casaram. Os dois vão ter a noite de núpcias juntos? Não. Ela é obrigada a passar a noite de núpcias com o senhor feudal. Já entra aí uma questão. Seria isso estupro? Fica uma análise aí, tá? Outra, se a mulher traísse o cara, ela ia ter que pagar imposto, certo? Para o senhor feudal. Se um camponês e uma camponesa se casassem, quem bancaria, quem iria custear essa festa de casamento seria o senhor feudal. Ah, porque ele é um cara gente boa. Não, porque ele sabe que o fato de um camponês se casar com uma camponesa iria aumentar o seu número de camponeses e ele ia ter mais imposto para cobrar, ele ia ter mais alimento, mais mão de obra para explorar, certo? Então, pessoal, fica aí essa questão do camponês ser explorado e ele não poder nem se revoltar porque vinha a mão da religião impondo regras e penas duríssimas a essa tentativa de ascensão de classe dos camponeses. Então, era uma sociedade bem dividida, da qual no topo estava o clero, abaixo a nobreza e na base ali da pirâmide os camponeses e os servos. Bom, pessoal, agora quais serão os impostos, quais serão os tributos que esses camponeses deverão pagar? Os camponeses, eles irão pagar esses impostos, esses tributos, ou na forma de trabalho, ou na forma de dar alimentos. Então, por exemplo, o tubarão. O tubarão, ele é um camponês, ele não tem terra, ele não tem nada. Eis que ele está passando perto do feudo do Luan. E o tubarão, ele pede, Luan, posso ser seu camponês? Luan fala que sim. Só que em troca do tubarão habitar as terras do Luan, o tubarão vai ter que fazer uma série de trabalhos, pagar uma série de impostos ao Luan. Então, vamos supor, o tubarão agora ele é um camponês, ele é um servo do Luan. São 6 dias de trabalho, porque dos 7 dias da semana, um dia vai ser de descanso, tá, tubarão? Um dia você vai descansar. Os outros 6 dias você trabalha. Só que desses 6 dias, 3 você só produz para o senhor feudal, para o Luan. O nome desse imposto é corvéia, trabalho, né, para o senhor feudal 3 dias da semana. Então, aí já vai metade do seu trabalho só para o senhor feudal. Os outros 3 dias, tubarão, você vai trabalhar ali no seu roçado para produzir alimento para você. Só que você está produzindo muito alimento. O Luan ficou de olho e pegou uma parte da sua produção também, do que você faz ali nos 3 dias que te sobraram. O nome desse imposto, talha. Só que vem cá, tubarão,
tu tem a enxada? Tu tem o moinho? Tu tem a pá? Não, mas o Luan tem e ele vai te emprestar. Só que em troca disso, tu vai pagar imposto. Banalidades. Só que Tubarão, tu é um cara muito romântico, um cara apaixonado que se casou e teve um filho, certo? Então, mais gente para trabalhar, mais imposto, captação, certo? Paga quando nasce. Só que Tubarão deu mole e o filho acabou morrendo. Menos gente para produzir, né, Luan? No seu feudo. Então paga para enterrar também, mão morta. Quem vai olhar para isso tudo e falar, também quero um pedacinho dessa sua produção, Tubarão? A igreja, cobrando o dízimo. Ou seja, são vários impostos, vários tributos que o Tubarão vai ter que pagar. E se ele molengar e não produzir, o que vai sobrar para ele? Nada. Então, esse modo de servidão, ele é muito interessante para o senhor feudal, porque quanto mais o tubarão trabalha, quanto mais o camponês trabalha, mais imposto ele dá. E se ele não trabalhar, e se for um camponês mole, na verdade não vai sobrar nenhum alimento para ele, porque todos os impostos irão tomar essa alimentação do camponês. Entenderam então que corvéia, talha, banalidade, dízimo, captação e mão morta são impostos que vão pesar sobre a exploração do camponês? E você, camponês, Tubarão, pode se revoltar contra isso? Não. Você, Tubarão, no dia que você se casou, você ainda teve que aceitar Luan ficando com sua mulher. Entende qual é a situação do camponês? Entende como ele também não pode se revoltar? Porque se ele se revolta contra isso tudo, ele se revolta contra Deus, a igreja vai pegar Tubarão e pode até enforcar Tubarão? Entende como ficou a situação? Então, pessoal, fica aí as principais características do feudalismo. Outra coisa que vocês precisam entender é a religiosidade. Quem detinha o controle do conhecimento era o clero. Só quem sabia ler, só quem sabia escrever era o clero. Mesmo nobre, você não sabia ler, não sabia nem ler nem escrever, certo? Então, quem vai acabar sendo o intermediário entre Deus e o homem é a igreja. Inclusive, as igrejas feudais, elas vão ser enormes, mas à toa? Não. O motivo das igrejas serem tão grandes é para você, ao entrar nessa igreja, você olhar e se sentir pequeno diante do tamanho de Deus. Inclusive, essas igrejas, elas vão ter lá os seus vitrais, né? Porque se o nobre, se o camponês não sabe ler e escrever, ele sabe interpretar a imagem. Então, quando um camponês chegava na igreja e olhava de um lado o paraíso, do outro o inferno, ele queria ir para o lado do paraíso. Por isso que muitas vezes ele não se revoltava contra a sua situação de camponês, porque se ele se revoltasse, ele ia estar se revoltando contra Deus e, consequentemente, ele ia parar no inferno, que ele não queria. Então, a Igreja Católica, com essas catedrais, que são símbolos de poder, estão utilizando o medo para dominar. Bom, agora algumas curiosidades da Idade Média, né? O cinto de castidade, que muita gente fala, é porque assim, o estupro, na época, era uma coisa muito presente. Então, muitas mulheres colocavam o cinto de castidade, né? Para poderem ir às ruas e não serem estupradas, porque elas pegavam, botavam o cinto, trancavam com um cadeado, deixavam sua chave em casa para poder circular pela rua, né? Então, pessoal, outra curiosidade é que a ciência, nessa época medieval, ela era extremamente desvalorizada. Inclusive, o órgão responsável pela circulação sanguínea para o povo da Idade Média era o fígado e não o coração. Né? Outro detalhe é que já tinha aquela cervejinha e quem fabricava a cerveja era a mulher. O homem não tinha tanta habilidade para a fabricação da cerveja. E o pensamento daquela galera que estava vendo na Idade Média era um pensamento extremamente ligado à religião. Então eles achavam que por volta do ano 1000 ia acontecer o apocalipse. Eles viam um fenômeno, né? Uma estrela cadente, achavam que era Deus, que era Jesus voltando. E a Igreja Católica também, nesse momento, praticava uma tortura muito pesada em quem não seguia os dogmas que ela pregava.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o feudalismo. Qualquer dúvida é só me chamar, só me procurar. Tamo junto. Grande beijo, grande abraço. Valeu! Saudações rubro-negras, saudações tricolores, saudações vascaínas, saudações alvinegras. Valeu! Abraço!